No vídeo de hoje veremos a história dele, que é tido por muitos como o maior de todos os reformadores. Calvino era francês. Foi teólogo, pastor e reformador em Genebra, na Suíça, considerado sucessor de Martinho Lutero e aclamado como o reformador mais importante na segunda geração da Reforma Protestante. Infância e juventude. João Calvino, Jean Calvin, nasceu em Noyon, nordeste da França, em 10 de julho de 1509. Seus pais, católicos praticantes, desde cedo instruíram os dois filhos, Charles e Jean, nos princípios da fé que professavam. Pelo fato de seu pai, Gerard Calvin, manter ligações estreitas com o bispo da cidade, Calvino usufruiu de privilégios que lhe propiciaram uma excelente educação. Sua mãe, Jeanne Lefranc, oriunda de uma nobre família francesa, faleceu quando ele tinha 6 anos. Durante a infância, ele conviveu e estudou com os filhos das famílias locais. Sua inteligência e dedicação aos estudos lhe oportunizaram, já na adolescência, mudar-se para Paris, em 1523, onde estudou latim e humanidades. Em 1528, iniciou seus estudos na área jurídica em Orleans e depois em Bourges, onde também estudou o grego. Nessa época, ele solidarizou-se com a causa da Reforma, pois simpatizava com as posições antipapistas. Sua educação e interesses bem pontuais logo demonstraram que Calvino era adepto do humanismo, um significativo movimento intelectual da época da Renascença. Isso é compreensível, já que Calvino amava a cultura greco-romana, as artes, a literatura e a filosofia clássicas. Muito desse ideal permearia, posteriormente, sua postura política e teológica, visto que Calvino não almejava meramente um novo sistema eclesiástico, mas, sim, a transformação da sociedade. Durante seu período de estudos, seu pai ficou seriamente doente e Calvino voltou para casa a fim de cuidar dele. Depois do falecimento de seu pai, em 1531, Calvino retornou a Paris e dedicou-se ao que mais gostava, à literatura clássica. No ano seguinte, em 1532, Calvino publicou um artigo em que abordava a obra do antigo filósofo romano Sêneca, De Clementia, sobre a clemência, solicitando ao rei Francisco I que usasse de clemência para com os reformadores, pois a Igreja francesa rechaçava severamente quaisquer inovações no tocante à religião. Não muito tempo depois disso, Calvino, influenciado por pessoas bem próximas, converteu-se à fé evangélica por volta de 1533, aderindo formalmente ao protestantismo. Com isso passou de uma postura cristã nominal à espiritualidade bíblica e cristocêntrica. Assim, como todo protestante do século XVI, Calvino sofreu certa influência do luteranismo, especialmente no que tange à justificação pela graça mediante a fé em Cristo. Com isso, começou a combater as práticas e ensinos do catolicismo, o que lhe trouxe a perseguição da Inquisição. Diante disso, no final de 1534, ele fugiu para Angoulême, onde hospedou-se na casa de um amigo. Lá passou a estudar profunda e sistematicamente a Bíblia, dando início à sua principal obra teológica, as Institutas. O resultado de sua dedicação foi a publicação, em 1536, da primeira edição em latim das Institutas da Religião Cristã ou, como é mais popularmente conhecida, as Institutas de Calvino. Esse tratado não só revelou seus dotes literários e seu profundo conhecimento bíblico, como também trouxe à tona uma nova teologia bem distinta da de Lutero. Com as Institutas pensava em padronizar os princípios do protestantismo. As Institutas, composta por 4 partes, aborda os seguintes temas: o ser e as obras de Deus, Jesus Cristo e a obra da redenção, instruções sobre a vida cristã e a Igreja e sua relação com a sociedade e o Estado. Enfatizam a soberania das Escrituras e a predestinação divina, em doutrina que defende que Deus elege aqueles que herdarão a vida eterna com base em sua onipotência e graça. Assim, além de ser detentora de um valor teológico inestimável, as Institutas de Calvino representam também um marco intelectual e literário à história da Igreja. Alguns meses mais tarde,
Calvino se dispôs a ir para Estrasburgo, na Alemanha, mas, por causa de um inconveniente, precisou pernoitar em Genebra. Lá encontrou-se com Guilherme Farel, líder protestante que começara a reforma ali. Este convenceu Calvino a ficar em Genebra e ajudá-lo com essa causa. Em seu primeiro ano em Genebra, como se importava com a educação, Calvino propôs ao Conselho Municipal a criação de uma escola obrigatória para todas as crianças, inclusive meninas, e na qual as crianças pobres estudariam gratuitamente. Calvino tinha uma meta muito clara a esse respeito, que cada aluno fosse de fato um cidadão e fosse versado na linguagem e nas humanidades, além de receber informação cristã e bíblica. O currículo, que ele ajudou a elaborar, enfatizava as artes e as ciências, bem como as escrituras. Calvino permaneceu em Genebra durante 2 anos tentando, junto a Farel, implementar a reforma, mas, devido a divergências com autoridades civis da cidade relacionadas a questões eclesiásticas expostas em alguns de seus escritos e artigos sobre o governo local e confissões de fé, foi expulso da cidade. Com isso, em 1538, Calvino foi para Estrasburgo, onde residiu por 3 anos, 1538-41, junto ao reformador Martin Bucer. Lá, pastoreou uma modesta igreja de zelados franceses, lecionou em uma escola que serviu de base para a futura Academia de Genebra e participou de conferências que tinham como meta aproximar protestantes e católicos. Também produziu vários textos e uma edição inteiramente revisada das Institutas, 1539, fez a primeira tradução dela para o francês, 1541, elaborou um comentário da Epístola aos Romanos, a resposta a Sadoleto, uma apologia da fé reformada, dentre outras obras. Também em Estrasburgo, em 1540, Calvino casou-se com a viúva Idelete de Bury, membro de sua igreja. Durante esse tempo, amadureceu e tornou-se um impressionante teólogo e pastor. A igreja será sempre liberta das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela sua graça e sua bênção. João Calvino. Mudança definitiva para Genebra. Nesse ínterim, em 1541, Calvino foi convidado a retornar a Genebra, pois alguns de seus amigos tinham assumido o governo da cidade. Mesmo relutando, alguns meses depois, Calvino deixou a Alemanha e voltou a Genebra no dia 13 de setembro de 1541 e foi nomeado pastor da antiga Catedral de Saint-Pierre. Em seguida, escreveu uma constituição para a Igreja Reformada de Genebra, das ordenanças eclesiásticas, uma nova liturgia e um novo catecismo, que foram logo aprovados pelas autoridades civis. Nesse documento, Calvino prescreveu 4 ofícios para a Igreja: pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Calvino empenhou-se intensamente para tornar Genebra uma cidade cristã. Por 14 anos, 1541-55, digladiou-se com autoridades e algumas famílias influentes, as quais denominou de libertinos. Nesse período, em 1549, sofreu uma grande perda e a morte de sua esposa dedicada e leal, que o acompanhará por 10 anos. Calvino não se casou novamente. Nessa ocasião, também se deparou com alguns oponentes teológicos, dentre eles o médico espanhol Miguel Serveto, que negava a doutrina da Trindade. Serveto refugiou-se em Genebra após fugir da Inquisição. Contudo, devido a essa divergência teológica, em 1553, ele foi considerado herege e sentenciado à morte na fogueira. A omissão de Calvino em intervir a fim de impedir tal execução, ainda que compreensível à luz das circunstâncias da época, é uma triste mancha na biografia desse grande reformador. Em Genebra, onde viveu o restante de seus dias, Calvino tornou-se um importante líder espiritual e político. Ele usou os princípios protestantes para estabelecer um governo religioso e, em 1555, recebeu poder ilimitado como líder da cidade. Os libertinos foram finalmente derrotados e conselhos municipais foram estabelecidos por homens que o apoiavam.
Calvino influenciou sobremaneira a sociedade ginebrina, não apenas no aspecto moral e religioso, mas em diversas áreas. Ele contribuiu para que as leis da cidade se tornassem mais humanas, colaborou com a criação de um sistema educacional acessível aos cidadãos e incentivou a filantropia, cooperando para a organização de um hospital para carentes e um fundo de assistência aos estrangeiros pobres. Ele instituiu muitas políticas positivas e também puniu a impiedade. Nos primeiros 5 anos de sua gestão em Genebra, 58 pessoas foram executadas e 76 exiladas por suas crenças religiosas. Calvino não permitia outra arte além da música, porém sem instrumentos. Sob sua liderança, Genebra se tornou o centro do protestantismo e enviou pastores por toda a Europa, que inspiraram o presbiterianismo na Escócia, o movimento puritano na Inglaterra e a Igreja Reformada na Holanda. Em 1559, 3 importantes fatos aconteceram na vida de Calvino e ele tornou-se oficialmente um cidadão genebrino. A Academia de Genebra foi inaugurada, destinada primordialmente à preparação de pastores reformados, e publicou a última edição das Institutas. Ao longo de seus anos ministeriais, embora com saúde debilitada, Calvino foi incansável em suas atribuições como pastor, pregador, administrador, professor e escritor. Enquanto Lutero trouxe paixão e populismo ao movimento religioso que promoverá, Calvino, como um proeminente teólogo protestante, ficou conhecido pela abordagem intelectual e racional da fé ao fornecer os fundamentos teológicos do protestantismo. A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. João Calvino. A Academia de Genebra. A Academia de Genebra foi a escola de grandes reformadores de toda a Europa, tornando Genebra o principal centro protestante de todo o continente nos primórdios da Reforma. Calvino acreditava que todo conhecimento, fosse ele sagrado ou profano, vinha de Deus. Sua cosmovisão de mundo, em muito influenciada pelo humanismo, levava-o a crer que Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive que toda verdade é verdade de Deus. Com essa crença, ele fundamentou o conceito da graça comum ou graça geral de Deus sobre todos os seres humanos. Defendia que Deus agraciara a todas as pessoas com inteligência, perspicácia, capacidade de entender e transmitir, independentemente de sua fé e crença. Assim, desconsiderar a mente secular era desprezar as dádivas que Deus concedeu ao mundo, até mesmo aos incrédulos, mediante a graça comum. Diante disso, não é de se estranhar que o coração de Calvino pulsava por uma educação que fosse acessível à população de um modo geral. Calvino desejava criar uma universidade, mas os recursos da União eram insuficientes para tal empreendimento. Assim, ele se limitou a instituir a Academia de Genebra, em 1559. De acordo com o currículo da instituição, os alunos seriam alfabetizados e depois passariam à leitura do francês fluente, gramática latina e composição em latim, literatura grega, leitura de porções do Novo Testamento grego, juntamente com noções de retórica e dialética, com base nos textos clássicos. Na mente desse reformador, jamais existiu o conflito entre fé e ciência. Ao contrário da visão educacional escolástica medieval, Calvino considerava que o estudo da ciência física visava descobrir a natureza e sua dinâmica, pois Deus se revela à humanidade mediante sua criação. Assim, ao estudar o mundo, o ser humano acabaria conhecendo Deus. A Reforma e a Educação. Calvino, como outros reformadores, defendeu que a educação estivesse ao alcance de todos os cidadãos. Assim, os cristãos reformados se dedicaram a promover a educação, as artes e as ciências. Eles nunca consideraram a fé cristã como inimiga do avanço científico e do saber humano. Por isso, as ciências físicas e as biológicas foram influenciadas fortemente pelos calvinistas durante os séculos XVI e XVII. Pesquisadores e cientistas, por sua vez, foram influenciados pela Reforma Protestante,
especialmente pelo trabalho de João Calvino. Nos séculos subsequentes, a educação foi profundamente influenciada por outros reformadores, principalmente os de princípios calvinistas. Nessa área, destaca-se a obra de João Amós Comênio, Didática Magna, considerado o primeiro tratado sistemático de pedagogia, de didática e de sociologia escolar. Muitas das maiores e melhores universidades em diversos países europeus foram fundadas por reformados. Também, algumas das principais dos Estados Unidos, como as de Harvard, Yale e Princeton. No Brasil, os reformados trouxeram importantes contribuições para a educação, com a fundação de escolas e universidades e a influência nos meios educacionais. Tendo sido um espectador de sua conduta por 16 anos, posso declarar que todos os homens podem considerá-lo um modelo muito bonito de caráter cristão, um exemplo que é tão fácil de difamar quanto difícil de imitar. Theodor Beza, falando sobre Calvino. Morte e legado. João Calvino faleceu em 27 de maio de 1564 prestes a completar 55 anos em Genebra, Suíça. A seu pedido, foi sepultado em local desconhecido, pois queria evitar que possíveis homenagens póstumas à sua pessoa ocorressem e isso obscurecesse a glória de Deus. Ele foi muito modesto e jamais pretendeu ser considerado uma celebridade por conta de suas realizações. Poucas são as personalidades na história da Igreja que estabeleceram um impacto tão profundo e duradouro quanto João Calvino. A partir da leitura dos profetas e dos evangelhos, Calvino também deixou contribuições nas áreas social e econômica, acentuando valores como a solidariedade, a compaixão e a justiça social. Inquestionavelmente o sistema calvinista foi responsável por boa parte da prosperidade econômica de Genebra. No âmbito religioso, Calvino é considerado o pai da tradição protestante reformada, que engloba presbiterianos, congregacionalistas, parte dos batistas e parte do anglicanismo. Ele deixou muitas obras publicadas e seguidores do sistema que mais tarde foi chamado de calvinismo, em todo o mundo. Na Europa Ocidental foram chamados de huguenotes, França, presbiterianos, de Escócia, puritanos, de Inglaterra e protestantes, da Holanda. Do século XVI até a contemporaneidade, o cristianismo de orientação calvinista tem se espalhado por toda a terra. No campo das missões, Calvino acolheu e treinou indivíduos que implantaram igrejas reformadas nas mais diferentes regiões da Europa. Em 1557, o reformador de Genebra foi responsável pelo envio de um pequeno contingente de huguenotes à Baía de Guanabara, onde o militar Nicolas Durand de Villegaignon havia estabelecido uma colônia, a França Antártica. Esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história das Américas, empreendeu a primeira tentativa protestante de evangelizar os indígenas brasileiros e produziu um documento de singular beleza e profundidade, a Confissão de Fé da Guanabara. Dessa maneira, Calvino foi o único reformador protestante a ter uma conexão pessoal com o Brasil. O seu famoso mote, "O meu coração te ofereço, ó Senhor", de modo pronto e sincero, com a imagem de uma das mãos segurando um coração e a inscrição das palavras em latim Cor meum tibi offero Domini, prompte sincere, aparecem em todas as obras de Calvino como símbolo de seu serviço e propósito de vida. Frase de João Calvino: confesso que vivo e morro nesta fé que Deus me concedeu, visto que não tenho outra esperança ou refúgio além de sua predestinação, sobre a qual se fundamenta toda a minha salvação. Obrigado por assistir. Considere deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.